noite, queridos estudantes. Sejam todos bem-vindos a esta terça-feira aqui no canal Educação. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor para nossas aulas de análise linguística. Eja, seis maravilhosas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o pronome. Nestas últimas aulas, nós temos conversado bastante sobre as classes gramaticais e como esses elementos linguísticos, morfológicos, ajudam a construir os efeitos de sentido em vários gêneros. Hoje a gente vai falar sobre o pronome, que é uma classe muito importante. Não só porque os pronomes substituem, ou seja, entra no próprio lugar de substantivo, por isso a gente vai chamá-los de pronomes substantivos, mas também porque os pronomes atuam como elementos de retomada, né? São, dentro da coesão referencial, um dos principais recursos coesivos, tá, gente? A coesão é esse procedimento que trata da organização das informações de um texto verbal na superfície mesmo, ou seja, os recursos que você vai utilizar, como pronomes, numerais, substantivos ou substantivos deverbais, adjetivos, para estabelecer a organização das informações e produzir um texto coerente. Coerente é relativo a um sentido claro, a um sentido que faz sentido, tá bom? Então, vamos lá conversar sobre os pronomes nas nossas aulas de análise linguística. Olha aí, o nosso propósito com a aula de hoje vai ser esse, compreender o papel dos pronomes como classe fundamental para a coesão textual. Olha aí, gente. Ou seja, a organização das informações na superfície do texto, tá? Rafa, dá uma olhada aqui na canetinha, amor, por favor. Beleza. Pronto. Então, assim, em muitas orações do nosso dia a dia, tanto formais quanto informais, na comunicação, a gente costuma empregar os pronomes e não é pouco. Nós não observamos tanto, principalmente quando a gente está numa situação de oralidade, mas o uso desses recursos é fundamental, tanto em textos formais como em textos informais, porque, de fato, eles ajudam a reconhecer, tá, como as informações estão organizadas. E, assim, dentro do que a gente entende como análise de um texto mais formal, ou seja, em registro padrão, os pronomes com certeza vão aparecer lá dentro, gente, porque eles ajudam, de fato, a fazer com que as informações sejam melhor compreendidas. Então, quando a gente fala em coesão, olha a palavrinha-chave da qual você vai lembrar, organização, olha aí. E claro que também ele vai ter funções, né, como modificador dos substantivos, ou seja, os pronomes modificam substantivos quando eles acompanham substantivos. Esse tipo de pronome tem uma classificação mais específica, mas de modo geral a gente chama de pronomes adjetivos, tá? Então é isso, eles podem substituir o substantivo ou eles podem acompanhar. Então a gente já começa com esse conceitinho aí, ó. Palavra variável em gênero, número e pessoa, quando é possível, né? Essas flexões, às vezes a gente tem pronome que não tem flexão, como nada, pronome indefinido, ninguém, alguém. Perceba que não tem flexão para esses pronomes aí, não. Já há outros que acompanham, por exemplo, você tem pronome ele, reto, pronome ela, ele, terceira pessoa do singular, elas, terceira pessoa do plural, olha aí, ó, flexão de número, pessoa, né? E o gênero. Então, esses que acompanham são chamados pronomes adjetivos. Então, possessivos atuam nessa função, tá? Pronomes demonstrativos também podem atuar nessa função, pronomes indefinidos. Ou então, esses pronomes substituem o substantivo, olha aí, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou situando esse substantivo no espaço e no tempo. Então, de fato, são modificadores, tá, do substantivo quando vão acompanhar. Ou fazem, às vezes, do próprio substantivo quando vão substituir. Olha aí, ó. Substantivos, portanto, são aqueles pronomes que tomam o lugar do substantivo. Por derivação imprópria, eles se tornam o próprio substantivo. Ó. Os pronomes pessoais do caso reto tendem a ter fortemente essa função. Não é à toa que eles são chamados de retos. Eles atuam normalmente como sujeito, gente, de uma oração.
É a principal função sintática deles. Então, veja aqui que o sujeito dessa oração, eu participei do campeonato, é o pronome reto eu. Pronome de primeira pessoa do singular. Ela era a mais animada da festa. Ó, ela, terceira pessoa. Todos chegaram. Olha o pronome aí, ó. Pronome indefinido todos. E perceba que, claro, isso aí são frases isoladas, mas dentro de um texto a gente consegue ver como é que o pronome funciona como articulador. Então, a gente vai ver, a gente vai ter esses momentos aqui de perceber essas características morfológicas do pronome, tá? E como ele é aplicado na organização dos gêneros, beleza? Então, tá aí, ó. Eu, primeira pessoa do singular, ela, terceira pessoa do singular, e todos equivalente a uma terceira pessoa do plural, né? Eles chegaram, tá? Muito bom. Olha aí, ó. Quando é que o pronome é adjetivo? Dessa vez ele vai acompanhar o substantivo. Veja aí, ó. Minha bicicleta quebrou. Vou marcar aqui para você, ó, os substantivos que os pronomes vão acompanhar. Perceba. Os substantivos, respectivamente, bicicleta e aula, estão aqui, ó, modificados, acompanhados, respectivamente, pelo possessivo minha, possessivo de primeira pessoa do singular, tá? E o demonstrativo esta, demonstrativo de primeira pessoa também do singular, tá bom? Até então a gente tem pronomes que têm variação. Perceba que o eu já é um pronome que não tem flexão. Não tem, você não vai dizer eus. Os eus, não. Os eu. Até porque isso é derivação imprópria, tá, gente? Aliás, né? Texto literário tudo pode, então vai. Vamos lá. Quanto à classificação, a gente tem esses tipos de pronomes aqui. A partir de agora, a gente vai entrar nessa parte mais análise linguística mesmo, desse recurso enquanto recurso, que ajuda a construir os sentidos do texto. A gente entende como pronome pessoal, tá? Aquele pronome que vai acompanhar os substantivos, tá? Atuar como substantivos e que funcionam aí em diferentes funções. Dentro dos pessoais, a gente tem as referências às pessoas em vários sentidos. Então, a gente tem o pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo e os pessoais de tratamento. Daqui a pouco a gente vai ver. Pronome possessivo. Não leve a ferro e fogo porque a palavra possessivo vem de posse. Claro, em geral, e a regra, é que esses pronomes tragam a ideia de posse em relação aos substantivos a que se referem ou trabalham uma noção de pertencimento. Veja que quando eu digo meu filho, isso não é bem uma posse, como quem tem uma posse material, meu carro, minha bicicleta, meu desodorante, não. Meu filho é uma noção muito mais de pertencimento, sabe? De relação mais afetiva, tá certo? Entenda que meu filho também pode ser bem pejorativo, né? Meu filho, não lhe dê ousadia. Olha aí, ó. Nem sempre é afetividade. Então, tudo depende, evidentemente, do contexto. O demonstrativo, ele vai fazer referências ao substantivo em geral, com relação a principalmente 3 aspectos: tempo, espaço e texto, tá? A gente vai entender direitinho como é o funcionamento disso aí. O relativo é o conectivo por excelência das orações subordinadas adjetivas. Pronomes relativos fazem retomadas anafóricas, tá? Conectam 2 orações, a chamada normalmente principal e a subordinada adjetiva, que é aquela que ele introduz e faz retomadas. Também nós vamos estudar o relativo direitinho, vendo como é que ele funciona. O indefinido, como o próprio nome diz, costuma trabalhar o substantivo ou ele mesmo funcionando como substantivo. Saudade! Ele vai trabalhar a noção mais indefinida ou genérica, gente, dos seres, ó. Por isso ele é chamado de indefinido. Veja, todo cidadão tem direito à moradia, à saúde, à educação. Olha aí, ó. Todo cidadão. Então, esse todo, ó, que acompanha o substantivo cidadão, ele dá uma ideia, ó, de noção genérica, tá? Noção genérica. Aí vem o interrogativo, que o próprio nome diz, interroga. Mas isso também, gente, não quer dizer que toda situação em que aparecer um pronome como quem, olha só, como quanto, ou como que, você vai ter, de fato, uma interrogação, tá? Às vezes não é interrogação.
Se for interrogação direta, você vai avistar lá o ponto de interrogação, tranquilamente, tá? Então, atente para esses detalhes. Às vezes as coisas não são tão óbvias, porque existe uma coisa chamada, ó, contexto. É por isso que a gente tem, sim, que conhecer como é que a gramática define, tá? O papel dessas classes gramaticais, mas a gente tem principalmente enxergar qual é efetivamente o uso delas no cotidiano, ó, tanto em linguagem formal, tá? Quanto em linguagem informal. Para a gente ter uma base, ó, do que é mesmo a aplicação gramatical normativa dessas estruturas, a gente vai ter a análise de um texto formal, por exemplo. Se a gente quer ver como é que o pronome é empregado no dia a dia, na linguagem cotidiana, a gente vai para um gênero mais informal, como um bilhete, tá? Como uma carta pessoal, como um diário pessoal, meu querido diário, olha aí. Então, tudo vai depender do contexto. Não leva ferro e fogo, mas o mínimo básico você tem que conhecer sobre os pronomes, tá? Muito relevante, gente. Para vocês que são alunos do ensino médio, prestem bem atenção. Vocês já estão se preparando para o Enem, acredito eu, ou para fazer um vestibular, ou qualquer outro concurso, né? Ou então querem aprender mesmo para a vida. Pronto, para tudo serve o conhecimento. Então, assim, em se tratando de produção de um texto formal, tá? Essa classe, como eu disse para vocês, ó, é fundamental na organização textual. Portanto, não deixe de estudar se você quer organizar bem a sua comunicação. É fundamental o conhecimento, claro, de outras classes, mas principalmente do pronome, porque dos organizadores textuais, com certeza ele é um dos principais, tá, gente? Deixa eu fechar ali com o colchetezinho. Botei foi em parênteses. Mael, saudades. Vamos lá. Olha aí. Aqui mostrando para vocês os pronomes pessoais. Aqui a gente já tem uma noção, né, de como é que esses pronomes pessoais são empregados no nosso cotidiano, né? A pessoa age com uma certa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, um certo preconceito linguístico, com frases como me adiciona. O Crush escreve me adiciona. Então, olha o pronome que ele utilizou, ó. Pronome, tá? Oblíquo tônico. Essas formas aqui, gente, ó, mim comigo, ti contigo, se, esse escrito com i, tá? O consigo, conosco, convosco, o se com i, consigo de novo, são todas formas tônicas. São formas que são acompanhadas de preposição. Essa é uma lógica da gramática normativa, inclusive é uma lógica da própria língua portuguesa. Veja que você vai utilizar, por exemplo, na frase, ao dizer, não fale de mim. Traga flores para mim. Veja que o mim sempre é preposicionado. Então, quando se diz me liga, você está, segundo o registro formal, cometendo o chamado duplo desvio. Primeiro desvio, a colocação pronominal. Esse tipo de pronome aí que é o tônico, ele não vai entrar nesse aspecto de posição antes do verbo, posição depois do verbo ou no meio, que é a colocação pronominal. Começa por aí. Se fosse um átono, seria me. E mesmo assim ainda estaria informal, por quê? Segundo o registro formal, pronomes oblíquos átonos não iniciam oração. Então, aqui seria algo como liga-me. Agora, tu vai ver que ninguém usa isso aqui, né? No Brasil não existe essa tendência de jogar o pronome para depois do verbo, por mais que o registro formal diga. Até porque nem toda situação que a gente vai, em que a gente vai se comunicar é formal. Então, qual é o segundo problema? Pronome oblíquo tônico sem preposição. Então, qual é a forma de adequar uma frase como essa ao registro formal? Ou liga-me, usando a forma átona, colada no verbo aqui com o hífen, né? Ou então liga para mim. Pronto, liga para, né? Que o para em si é informal, preposição. Então, é isso, gente, ó. Você tem que ter o conhecimento, não é que você tenha que utilizar a norma o tempo todo. Mas, pelo menos, para quando for necessário, você tem que conhecer o básico dela. Então, para começo de conversa, o que define um pronome como reto, o que define um pronome como oblíquo? São as funções sintáticas que esses pronomes ocupam. Por exemplo, eu vou chamar de reto o pronome que tem função sintática ou de sujeito, principalmente sujeito.
mas também pode ser um vocativo, pode ser um predicativo do sujeito, tá? Eu vou chamar de oblíquo aquele pronome que, via de regra, vai ser complemento ou adjunto. Então, são as funções sintáticas que diferenciam retos de oblíquos. E os usos, evidentemente. Aí, os oblíquos se dividem em átonos, que são essas primeiras formas aqui, ó. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. Todas essas formas são átonas. Perceba que quando a gente vai empregar essas formas átonas, as oblíquas átonas, elas estão sempre relacionadas ao verbo. Perceberam isso? Aí você, dependendo da situação, posiciona antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Então, muito importante para a compreensão da colocação pronominal é o conhecimento dos pronomes oblíquos átonos. Já estão vendo, né? Puxa muita coisa. Aqui a gente tem as flexões em número e pessoa, né? Considerados aqui as devidas pessoas do singular. Primeira pessoa, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, de quem se fala. Portanto, para se dirigir à terceira, a segunda pessoa do discurso, ou seja, com quem se fala, a gente pode utilizar uma dessas formas aqui, ó. Tá vendo? Para falar de alguém, a terceira pessoa do discurso, aquela de quem se fala, ó. Repara que a gente usa ele, ela, ou, lhe, si, consigo, tá vendo? Para se referir a todos no conjunto, incluindo quem fala, nós, ou conosco, você vem conosco. Traga-nos mais talheres, por gentileza. Segunda pessoa do plural, e essa daí é pouco utilizada, viu? Vou logo dizendo para vocês, assim, num papo reto, que hoje no português moderno, português contemporâneo, o vos é praticamente, gente, obsoleto. Só não vou dizer que ele é total obsoleto, porque você ainda vai encontrar muito na linguagem jurídica e em textos mais clássicos, como a literatura antiga, a Bíblia, né? E livros que têm uma linguagem formalíssima, tá? Um nível aí altíssimo em termos de registro, tá? Então, vós, pronome de segunda do plural, gente, é um pronome que vocês vão encontrar mais raramente. Repare que ninguém aqui, nem vocês estão aí do outro lado, nem nós que estamos aqui no estúdio, a gente não usa o voz, não. Tu usa, Noel, tu usa, linda. Voz, olha. Nananina. Beleza. Terceira do plural, olha aí, ó. Eles, elas, também para se referir à terceira pessoa de quem se fala, tá? Então, a lógica é essa. Não esqueça. Retos, sujeito. O vocativo, tu não vai ser sujeito não, viu? Aliás, tu não vai ser, eu não vai ser vocativo nunca, viu, gente? Porque o vocativo é um termo de chamamento, que você não vai chamar a si mesmo. Você chama a segunda pessoa, não é isso? Então, normalmente o vocativo é marcado por tu, tá bom? Implícito ou explícito. Tu, vem cá. Você, vem cá. Então, a gente usa as formas tu ou você para marcar essa relação com a pessoa com quem se fala. Então, aqui, ó, vocativo, só o tu, eu não, tá? Vocativo, vou colocar aqui. E pode ser também o reto, ó, predicativo. É mais raro esse uso como predicativo, como eu estou dizendo, né? O principal uso aqui dos retos é como sujeito mesmo. É por isso, gente, que construções como essa, mostra eu, em vez de mostra-me, mostre-me, elas são consideradas informais, porque você está usando o pronome reto, eu, como complemento de um verbo. Olha aí, ó. Tá ligado? Olha como a coisa faz sentido. Os oblíquos vão ter função sintática de adjuntos, tanto adnominais quanto adverbiais, tá? E complementos. Os adjuntos, só para explicar, são aquelas palavrinhas que vão vir junto ao substantivo, no caso, adjuntos adnominais, junto aos verbos, adjetivos e outros advérbios, no caso, adjuntos adverbiais, tá bom? Então, os oblíquos têm esse funcionamento aí. E também funcionam como complementos que vão se agregar a verbos transitivos e a substantivos, adjetivos e advérbios que também pedem complemento, ó. Um exemplozinho de função oblíqua aqui, ó. Ele tem
para mostrar os dois casos, ó. Medo de mim. Presta atenção aos pronomes que eu empreguei aqui. Vamos lá colorir o negócio. Vou usar aqui um verdinho para marcar o reto, ó, que você percebe que é sujeito, tá? E vou usar um azul petróleo para marcar aqui o oblíquo. Veja, vou lhe explicar exatamente como é que isso funciona aí no contexto oracional. Quem tem medo de mim? Ele. Então, eu trago uma informação sobre esse termo aqui, dentro da oração, é o sujeito. Agora, perceba que o termo preposicionado de mim, ó, todo pronome oblíquo tônico, tá? Esses com i, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, conosco, convosco, eles vêm preposicionados. Só não esses aqui, ó. Não sei se você notou, mas ele já vem com a própria preposição, ó. Comigo, contigo, a preposição já vem grudadinha neles, tá? O resto tá aí. Ó, você escreve, te ligo. Dois problemas. Esse ti com i existe, é verdade, mas ele é uma forma oblíqua tônica. Então, provavelmente ligado ao verbo, você iria usar átono. Te ligo. Ainda estará informal? Sim, porque os pronomes oblíquos átonos não iniciam a oração se o registro for formal. Então, formal, ó, ligo-te. Esse pronome aqui como complemento do verbo, ó, forma oblíqua, átona. Agora, quer usar o ti com i? Dá, só que você tem que preposicionar. Ligo para ti. Aí, ó. Ah, agora sim. Então, aqui você tem, ó, informal e aqui você tem registro formal. Já passando a visão direitinho para vocês. Aí aqui, ó, em ele tem medo de mim, perceba que o de mim, ó, ele vai ser um complemento para o substantivo medo. Quem tem medo de algo ou de alguém, né, não? Então, eu percebo que esse termo preposicionado aqui, com o pronome oblíquo tônico, melhor dizendo, ele é complemento para o substantivo medo, percebeu? Se ligou? Pois é. Então, ó, reto, sujeito, tônico, complemento nominal. Pode ser complemento verbal. Tá bom? Massa. Bora mais. Bom, tá aí. Os retos vão exercer sempre a função sintática de sujeito, vocativo aposto ou predicativo do sujeito. Principalmente, repito, insisto, sujeito. Olha aí. Eu expliquei a matéria, em que aqui a gente tem o eu como sujeito, ó. O professor sou eu aqui como predicativo do sujeito professor, ó. Predicativo, que é um termo atributivo, um termo de qualificação. Flávia Leda, eu mesma, ó. O aporte explicativo, olha aí. Sou professora de língua portuguesa e afins. Olha aí, aposto explicativo, tá? Então, os pronomes eu e tu funcionam sempre como sujeito. Quando precede de preposição, eles representam o sujeito de um verbo no infinitivo, que é mais incomum essa função, tá, gente? Ó, recomendaram para eu não sair hoje. Por que você não vai usar o mim aqui? O mim, como forma oblíqua tônica, basta ser oblíquo, não conjuga verbo. Pronome oblíquo não é sujeito, não pode ser sujeito. Então, ó, eu é sujeito do verbo sair. Por isso que você não aplica aqui, segundo o registro formal, o mim. Há novas mensagens para tu leres. Claramente, ó, tu é sujeito do verbo ler. Entendeu? Então, tu vai escrever para ti leres. O ti com i aí, tá? Porque a forma tônica, oblicotônica, não vai poder ser sujeito. Então, aqui, devido a esses verbos no infinitivo, indicando orações reduzidas, a gente tem que empregar formas retas dos pronomes pessoais, tá bom? Tudo exemplificado em detalhes. Olha aí. Por que isso aqui é a norma popular? Lá na figura original estava lá. Erro. Não gosto da palavra erro. Só é mesmo um uso que, inclusive, marca bastante, né?
a identidade brasileira. A gente percebe que dentro dessa perspectiva de análise dos pronomes, muito da nossa identidade linguística aparece. Então, é comum a gente dizer para mim fazer. Isso retrata aquele caso que a gente acabou de mostrar, esse aqui de baixo, ó. Quando e por que você não, segundo o registro formal, deve aplicar aqui, para mim não sair, para ti leres. Justamente porque são sujeitos desses verbos infinitivos. Pelo mesmo motivo, por que para mim fazer norma popular? Olha aqui, ó. Esse pronome não seria sujeito do verbo fazer? Mim não é uma forma oblíqua tônica, portanto, formas oblíquas não atuam na função sintática de sujeito. Então, ó, para eu fazer, é norma popular por dois motivos. O para que está aqui contraído, né? E o pronome eu, que não está aí. Então, o pessoal brinca, né? Mim não faz nada. Mim não conjuga verbos. Tem gente que diz, mim não ser índio. Não. Índio nem fala assim. Índio nem fala português europeu. Índio fala a língua dele, tá muito certo. Tá bom? Era pra gente falar, era a língua dos índios. Agora, sobre essa questãozinha aqui, envolvendo pronomes, nós vamos resolver esta questão, nossa primeira da noite. Olha aí, a figura do saudoso Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, polonês. É Deus no céu e ele na terra. Olha aí. Dentro da construção que está lá embaixo, espero que vocês estejam enxergando, né? Está bem miudinho. Tentei colocar uma imagem mais nítida possível, mas é Deus no céu. E ele, ó, na terra. Óbvio que você está vendo que esse pronome ele faz uma referência bastante contextual, né? Para esse sentido do ele aí, como ele foi empregado funcionar, o interlocutor tem que reconhecer a figura, né, que está aí representada, o garoto propaganda, aí, travestido de Papa João Paulo II. Esse cara se vestiu de muita gente. Já se vestiu de Mona Lisa, já se vestiu do roqueiro do Kiss, da banda Kiss. Quem mais? Já se vestiu de Albert Einstein, menino. Foi gente. Então, Deus no céu e ele na terra. Ele quem? Agora, nós temos aí uma duplicidade, né, de referências que podem ser feitas pelo pronome reto ele. Tanto ao bombril, porque não esqueça que isso aí é o gênero anúncio publicitário. Aí começa a graça, né, dessa publicidade. Aí, anúncio publicitário. Errei. Deixa eu apagar. Publicitário. Agora vai. Olha aí. Ou então, esse ele vai se referir ao Papa. O que é que você acha? Você acha que a publicidade está fazendo propaganda do Papa, João Paulo II? Não. Porque o Papa não é, vamos dizer, alguém comercializável, né? Essa terminologia nem se aplica, alguém que se vende. Não existe isso. Então, óbvio que esse ele aqui, por graça, faz referência ao bombril. Isso atesta, né, que abaixo de Deus, só o bombril, minha gente. Aliás, acima de Deus, sei lá como é a expressão, enfim. Só não ganha de Deus o bombril. Né? Então, você vê aí como ele faz uma referência interessante, né, no contexto, tá? Ao produto bombril, que é o alvo principal do anúncio publicitário a ser apresentado ao interlocutor, tá bom? Então, vamos lá, nossa questão. Ó. O slogan dessa propaganda, ou seja, essa frasezinha aqui, é Deus no céu e ele na terra. Eu vou colocar aspas, que não é minha frase, né? Explora, por meio do pronome, do emprego do pronome ele, ó, algumas das semelhanças entre o trabalho religioso e o ato de limpar a casa, já que o produto é um produto de limpeza, né? Um produto doméstico, utilizado para várias funções, como a marca mesmo diz, 1001 utilidades. B, a dupla referenciação do pronome, que pode remeter ao Papa e ao produto. Letra C,
um descompasso intencional entre os elementos verbais e não verbais do anúncio, ou seja, houve algum problema aí na relação entre os elementos verbais e não verbais, desdado, uma ambiguidade que coloca Deus e a palha de aço no mesmo nível de importância, olha aí, a polissemia da marca, que por metonímia costuma indicar todas as palhas de aço, ou seja, tudo quanto é palha de aço, não interessa a marca, virou Bombril, né? Aquela velha relação das marcas que, de tão famosas, terminam por substituir o produto. Isso aconteceu com muitas marcas, gente. A gente costuma chamar de Xerox, que é o resultado, né, promovido por uma máquina, que é a xerocopteadora, né? Então, Xerox, o Xerox, era a marca, agora virou o produto. Bombril, na verdade, é a palha de aço. Bombril é a marca, gente. Aí você tem várias buchinhas de aço, né? Inclusive, servia nas antenas da TV. Ah, bebê, quem nunca, hein? Rapaz, é meio utilidade mesmo, que eu me lembro quando eu era menina. Rapaz, na época das festas de eu pegava um bombril e saía, ó. Tocava fogo e fazia aquela fogueira. Aquela roda de fogo com um bombrilzinho, né? Servia para sintonizar a TV. Fora a parte, né, vamos dizer, a utilidade doméstica dele. Lavar panela, arear banheiro, lavar louça, arear as panelas, como a gente diz, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que houve realmente uma dupla referência do pronome. Eu até mostrei para vocês quando a gente começou a analisar, né? Tanto o pronome ele, ó, ele vai ativar aqui o produto Bombril, que é a referência de fato, já que isso aqui é um anúncio publicitário, como ele, né, já que o personagem está vestido, é de Papa João Paulo II. Então, temos uma dupla referência intencional, gente, inclusive, ó, para fazer o jogo de palavras, né? E obter a graça aí da publicidade. Então, resposta correta para esta questão, letra B de bolas coloridas, queridos estudantes. Olha aí que babado, hein? Vamos lá, vamos mais. Continuando aqui, ó. Pronomes ainda retos e oblíquos com relação a uso. Depois da palavra até, indicando direção, usa-se mim ou ti. Por quê? Lembre-se de que a palavra até, em geral, ela é classificada como preposição. E os pronomes preposicionados são os pronomes oblíquos tônicos, gente. Não é o reto. Repare que eu vou dizer, venha até mim. Até que aí ninguém costuma vacilar nisso aí, não. Você não vai dizer, venha até mim, entendeu? É venha até mim. Ou então, vou até você. Olha aí, ó. Pode usar a forma de tratamento também. Então, pode-se indicar inclusão, tá? Usando essas formas me e ti com a preposição até. Para dar a ideia de inclusão, até eu, até tu, né? Reclamaste do calor. Até eu reclamei do calor. Então, depende do uso, ó. Os condôminos dirigiram até mim. Então, quando até indicar a direção, você emprega as formas oblíquas tônicas, como mostrado aqui. E solicitaram que até eu, olha, veja como os usos de até são diferentes, né? Semanticamente. Até direção e até inclusive. Então, se o até for utilizado como palavra denotativa de inclusão, aí você vai utilizar junto a ele, se for o caso e houver necessidade, uma forma reta. Não é interessante esse uso? Pois é. Ordem direta e ordem inversa. Há uma dúvida danada. Não é fácil para mim ou não é fácil para eu compreender matemática? Compreender português? Usamos, afinal de contas, uma construção como essa. Uma forma reta ou uma forma oblíqua? Vamos conversar. Olha só. A dúvida é saber se você usa o reto eu ou o tônico mi, não é isso? Se você perceber direito, uma oração ela não começaria com um advérbio, né? Então, a gente já vê uma ordem direta porque o advérbio foi deslocado. Então, vamos começar com o que seria o sujeito, que é a expressão, a oração, na verdade, aguentar seu estresse. Então, ó, colocando aqui na ordem direta, aguentar seu estresse, vou marcar aqui com 1 para indicar a ordem, tá? Não, vou marcar aqui com 2, o advérbio, ó,
Não. Tá? 2 agora. Aí vem o verbo, evidentemente, né? Não é. 3. Fácil. 4. E o último elemento que eu vou colocar aqui em verdinho é o para mim. Agora, o que tem que ser de fato para mim? Deixa eu voltar aqui, neném. Opa. Pera. Muita calma nessa aula. Pronto. Marcar texto verde. Apanha. Pronto. Olha aí. Essa é a última expressão que a gente vai indicar aqui para mostrar para vocês a ordem direta. Isso torna mais fácil para você, querido estudante, entender como a ordem dos termos na oração, ela é importante. Você saber se a ordem é direta, se houve algum tipo de inversão, se foi inversão simples ou houve uma inversão mais brusca. Então, vamos lá recapitular. Colocando na ordem direta, considerando os termos. Aguentar seu estresse não é fácil para mim. Então, a gente percebe o quê? Que a locução para mim, tá? Preposicionada, ela vem para completar o sentido do adjetivo fácil. Imagina aí, sem contexto nenhum, eu dizer aguentar seu estresse não é fácil. Tudo bem, faria sentido, né? Mas aquilo que é fácil pode ser fácil para algo ou para alguém. Então, claramente a gente nota que a expressão para mim, ela é complemento do adjetivo fácil. E quais são os pronomes, de acordo com o que a gente acabou de explicar, que funcionam como complementos adjuntos? São as formas oblíquas. É por isso que você tem que colocar aí o mim e oblíquo tônico, porque somente as formas oblíquas são preposicionadas. E aí você está vendo a preposição para, neném? Você está vendo? Pois é. O plural de modéstia é um recurso bem interessante, tá? É quando o pronome nós, ele é empregado no lugar do eu, para, vamos dizer assim, evitar, a partir da pessoa que fala, ou seja, do enunciador, do locutor, um tom de arrogância. Perceba que no discurso, pronto, a gente está numa fase, né, de pleito eleitoral, ou seja, uma disputa política. Então, note que normalmente os candidatos, quando vão fazer seus discursos, nos debates, eles gostam de utilizar como estratégia para não transparecer arrogância, não transparecer que estão falando só em nome de si mesmos, tá? O uso desse famoso plural de modéstia. Então, eles costumam dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Ou seja, ele está dizendo eu, em outras palavras, tá? Mas ele usa nós para dizer que não é só ele, que é um conjunto. Então, o famoso plural de modéstia, ó. Inclusive, se ele for usar algum adjetivo, de maneira muito esquisita, esse adjetivo vai ficar no singular. Até porque nem todo mundo é presidente, né? Então, nós, presidente dessa Fundação de Assistência Social, aí o verbo ele joga no plural. Realizamos todo o trabalho na comunidade, ou seja, é o presidente que realiza, mas também os assistentes do presidente, a comissão presidencial, enfim, né? É toda uma sistemática. Aqui é um recurso que você está vendo que é mais, vamos dizer assim, raro de se ver, mas é possível, tá bom? Então, usa os detalhes aqui, ó. Quando exercer a função de sujeito, o pronome não sofrerá contração, apesar de ela não querer, porque tem gente que quer colocar dela. Não, gente, dá para contrair dela, mas não nesse caso aí. É o princípio sintático normativo que diz o seguinte: sujeitos não são termos preposicionáveis. Como os pronomes aqui estão claramente, ó, funcionando como sujeitos dos verbos infinitivos, não se recomenda a preposição, e eu vou mostrar para você, tá? A contração, aliás, deles com a preposição, ó. A gente tem esse dito popular, todo mundo conhece e diz, está na hora da onça beber água. Olha como é um caso idêntico ao que eu estou falando agora, explicando para você. É um dito popular? Sim. É linguagem informal? Sim. Em geral, os ditos populares, o nome já diz, né? Popular reproduz a linguagem utilizada pelo povo.
Mas se a gente vai adaptar isso aí ao registro formal, tem que ficar de a onça. Por quê? Porque eu estou simplesmente com essa construção, ó, preposicionando o sujeito. Então, para adaptar ao registro formal, retira a preposição aqui da situação de contração com, tá? O artigo, nesse caso não é pronome mas, ó, de a onça. Então, se você for substituir por um pronome, não seria está na hora dela beber água, está na hora de ela beber água. Registro formal, repito, viu? No cotidiano a gente não se preocupa muito com essas coisas. Então, você teria aqui o equivalente no pronome, ó, está na hora de ela, ou seja, ela em referência à onça, beber H2O. Pronto. Olha aí, cheirosos. Tudo é questão de técnica, tudo é questão de conhecimento, né? Os do caso oblíquo, como eu falei para vocês, levam essa nomenclatura devido às funções sintáticas que exercem, tá? Em geral, predicativos, tá? Aliás, perdão, adjuntos, tanto adnominais quanto adverbiais e complementos, tanto verbais quanto nominais. Podem também atuar na função de agente da passiva. Mas daqui a pouco, daqui a 3 minutinhos, você vai tomar uma água, um cafezinho, volta já já para a gente continuar a conversar sobre os pronomes, tá, gente? Tem muita coisa ainda para esclarecer a respeito dessa classe importantíssima. Já já eu volto. Beijos.